Ter casa própria é o sonho de boa parte da população. Tem gente que trabalha pesado, trabalha duro para transformar esse sonho em realidade, mas alguns problemas no meio do caminho podem fazer com que algumas experiências sejam parecidas com pesadelo. Por isso que a gente vai conversar com o Davi César agora, para ele explicar exatamente o que pode ser feito nesse tipo de situação, né, Davi? Conta pra gente quais são os problemas mais comuns nesse processo. Juliana, a gente vai contar todos esses detalhes, primeiro dizendo que muita gente se identifica, né? Em contextos diferentes da vida, sempre é uma realização e um sonho pessoal você trabalhar num imóvel, você ter a sua casa própria, comprar, adquirir esse imóvel ou reformar também. A gente vai tratar sobre todos esses contextos com foco no direito do consumidor. Muita gente é resguardada e não sabe como ir atrás desses direitos, por isso que ao vivo a gente traz aqui o Alexandre Rolim, que é advogado, especialista nesse tipo de assunto e vai conversar com a gente. Alexandre, muito bom dia para você. Queria que você começasse falando sobre os problemas que são mais recorrentes, que você recebe mais de clientes, por exemplo, que são comuns quando a gente trata de direitos relacionados à construção civil. Bom, primeiramente, bom dia a todos. O principal problema que a gente vê hoje referente à construção civil é atraso na entrega da obra. E aí, referente a esse problema, o que é interessante a gente destacar? Que quando há um atraso, há, portanto, um descumprimento contratual por parte da empresa contratada. Então, diante disso, o consumidor ele tem o direito de reaver os valores que ele pagou e de solicitar, o desfazimento daquele contrato, a rescisão contratual. Além disso, dependendo do caso, é possível até mesmo pleitear danos morais por conta desse atraso, que de fato é o principal problema. E aí a gente começa entrando nesse contexto do novo imóvel, né? Essas pessoas que têm um sonho e às vezes compram inclusive o imóvel na planta, ele ainda não foi nem feito. E aí eu te pergunto, se acontece, por exemplo, uma mudança de rota, uma mudança de planos na construção daquele terreno, vamos supor que ele muda o projeto, o que é que o consumidor tem direito? Qualquer mudança de projeto ou de valores devem estar previamente estipuladas no contrato. Ou seja, se não estão de forma expressa constando no contrato, essas mudanças são ilegais. Então, deve haver, claro, a tentativa de um acordo entre o consumidor e a empresa. E, se não for o caso, o consumidor pode acionar o judiciário para buscar os seus direitos. Em relação a atrasos na entrega, que você inclusive já mencionou, tem algum tipo de tolerância para o prestador do serviço, para a pessoa que está vendendo o imóvel? O que é que o consumidor deve observar? E aí, principalmente, a gente amarra a questão da seguinte maneira: até quando é tolerável você esperar um imóvel 1 ano, 2 anos, 3? O prazo de tolerância, de acordo com a lei dos distratos, é de 180 dias após o prazo que estava constando no contrato. Então, quando termina aquele prazo expresso no contrato, tem essa tolerância de 180 dias corridos. Vale destacar que são dias corridos. Perfeito. Então, 180 dias, um prazo muito menor, por exemplo, do que você esperar 1 ano aí para ter esse tipo de ressarcimento. E aí, em relação a correr atrás dos direitos, qual é o procedimento, quais são os caminhos que o consumidor pode percorrer até ter aí um ressarcimento ou então uma revisão de valores? Primeiramente, é importante o consumidor buscar contato com a empresa. Se tentar esse contato e não tiver uma resposta positiva, o consumidor ele pode buscar tanto os órgãos de defesa, como o PROCON e o DECON, ou então um advogado especialista para, no judiciário, pleitear as indenizações devidas. Perfeito. A gente falou aí sobre a compra do novo imóvel, mas existem questões também que são muito presentes no cotidiano das pessoas que fazem uma reforma. Relativo às reformas, que tipo de problema que é mais comum? Bom, o tipo de problema está ligado à qualidade da reforma. Muitas vezes é de uma qualidade inferior, o que aí causa problemas no imóvel, né? Então, diante desses problemas, o consumidor ele tem um prazo de garantia de 90 dias para defeitos menores, né, vícios menores mais aparentes, e de 5 anos para vícios ocultos, né, estruturais. E aí, quando a gente fala desse prazo maior de 5 anos, fala para mim, dá exemplos, né, para a gente ilustrar para o telespectador que tipo de problema pode acontecer nesse prazo de 5 anos que o garantidor do serviço, o fornecedor dessa obra, tem que, enfim, resguardar o consumidor, a pessoa que o contratou. Problemas mais graves, como por exemplo, um desabamento de parte do imóvel, ou algo relacionado a lacunas, paredes, enfim, qualquer coisa que de fato seja mais grave, e que o consumidor não pôde identificar quando ele entrou no imóvel pela primeira vez, que vai surgindo com o tempo. Quando a gente falou da compra de novos imóveis, a gente tem todo o resguardo jurídico, né? Então são feitos contratos, esses contratos são assinados, geralmente é assim que acontece. Quando a gente fala de reformas, a gente sabe que na realidade nem sempre é o que acontece, muitos desses contratos são feitos de boca, de maneira informal. Desse modo, o
o contratante, né, o consumidor, ele continua sendo resguardado, ele é amparado de alguma maneira? É sempre interessante a gente recomendar, né, fortemente que o consumidor ele faça um contrato escrito e que ele verifique se nesse contrato escrito consta tudo que foi acordado verbalmente. Não sendo o caso, o consumidor deve buscar meios de provar que aquilo ali foi acordado de forma verbal. Quais são esses meios? Testemunhas ou então prints de WhatsApp, né? Qualquer meio que comprove, né, que de fato a empresa, né, prometeu aquelas condições e não cumpriu. Perfeito. Em relação a diálogo, por exemplo, você tem aí a pessoa que foi contratada. Antes de você entrar numa judicialização, por exemplo, o que é que vocês da área, o que é que advogados recomendam aos clientes para que esse processo não dure mais do que o necessário, inclusive seja mais custoso do que já tem sido, né? Uma reforma geralmente ela é custosa, ela é bastante onerosa. O que a gente recomenda sempre é, antes de buscar o judiciário, de fato, conversar com os representantes da empresa. Se você tem um advogado, né, pedir que o advogado se sente com o advogado da outra parte, tente chegar a um acordo que vai ser tanto menos custoso financeiramente para as partes do que um processo, como também mais rápido. Alexandre, muito obrigado pelos esclarecimentos. São dúvidas muito comuns das pessoas que muitas vezes se sentem impotentes, não sabem como agir. Claro que a gente sempre ressalta aqui que há toda uma carga de expectativa quando você compra um imóvel ou trabalha num tipo de reforma como esse e quando o serviço não é entregue a contento. Tem toda essa situação existente também. Outra dúvida muito comum para a gente finalizar, Alexandre, é em relação a orçamento. Acontece bastante de você orçar um tipo de produto, um tipo de serviço e aí na entrega vem um produto de menor qualidade, de outra marca ou superfaturado. Nesse tipo de caso, o que fazer? O consumidor, diante desse tipo de caso, ele pode pleitear tanto o abatimento do valor, tendo em vista que foi prometido um serviço X e entregado um serviço bem inferior, como também ele pode processar, né, se isso causar algum prejuízo, algum transtorno para ele, processar inclusive a empresa por danos morais. Muito obrigado. Juliana, volto com você. Importante ficar alerta. Sem dúvida, até porque comprar um imóvel na planta, você está comprando no escuro, sem ver o que de fato vai ser entregue, né, Davi? E aí é importante, sim, reforçar todo esse cuidado e, inclusive, pesquisar a reputação da empresa, da construtora. Obrigada, Davi.